Você sabe qual é o principal erro do concurseiro iniciante? Daquela pessoa que está entrando agora no mundo dos concursos? É não saber exatamente como a prova de concurso público funciona. Quais são as regras do concurso? Onde eu encontro o edital do meu concurso? Quais são as matérias que caem, as matérias mais importantes? Exatamente por isso que no vídeo de hoje eu quero que você saia daqui sabendo tudo sobre o concurso de escrevente do TJ São Paulo. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Ivan Neto. Eu fui aprovado em 5 concursos públicos e no concurso do TJ São Paulo com 93% de acerto. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão do inscrever-se para continuar recebendo conteúdo de qualidade sobre concurso público. Então vamos lá mergulhar no concurso de escrevente do TJ São Paulo, aquilo que você precisa saber para chegar com chances reais de conquistar a sua aprovação já nesse próximo concurso. O primeiro ponto que eu quero te mostrar é o seguinte: para que a gente tenha concurso público, a gente precisa basicamente de alguns fatores, e um deles é o chamado cargo vago. Deixa eu até escrever aqui, ó, cargo vago. O que é isso? A gente precisa de vagas naquele tribunal para os novos servidores ingressarem. Ivan, entendi, eu preciso ter um cargo vago, um cargo vazio, para que novos servidores possam entrar. No TJ São Paulo, atualmente, a gente tem quantos cargos de escrevente vagos? Nada que eu te trouxer nesse vídeo vai ser da minha cabeça. Eu sempre vou trazer a fonte oficial de onde eu tirei. Essa aqui é do próprio site do TJ São Paulo e a gente pode, ó, eu vou até aproximar aqui, cargo de escrevente técnico judiciário. Deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil. Escrevente técnico judiciário. Atualmente, a gente tem quase 33 mil cargos de escrevente no TJ São Paulo. E cargos vagos? Quantos escreventes novos a gente precisaria no TJ São Paulo imediatamente? Dá uma olhada aqui, turma, ó. Cargos vagos, tá vendo? Ó, vagos aqui em cima. Vamos dar uma olhada na tabela especificamente do TJ São Paulo, cargo de escrevente. Atualmente, a gente precisaria de novos 3.251 novos servidores no cargo de escrevente do TJ São Paulo. Esse aqui já é o primeiro indício de que um novo concurso público pode acontecer, porque a gente tem demanda para isso, a gente tem necessidade do tribunal. E tem mais um fator que a gente precisa para o novo concurso do TJ São Paulo, que é a banca organizadora. E essa, turma, a gente também já tem. O TJ firmou o contrato, assinou o contrato com a banca VUNESP para a organização do próximo concurso. Então a gente já tem a banca organizadora definida, a gente já tem a necessidade de novos servidores e a gente tem uma diretriz do TJ São Paulo trazida em um relatório de gestão. E vamos, explica isso um pouco melhor, te explico. Todo ano, turma, o TJ São Paulo, ele divulga um relatório de gestão. O que significa isso? É quase que um resumo das diretrizes do TJ São Paulo, um resumo do que o TJ espera para os próximos anos. E no relatório de gestão, além de todos os dados do TJ São Paulo, quantidade de servidores, quantos homens, quantas mulheres, quantos servidores estão de home office, quantos processos o TJ São Paulo tem, além de tudo isso, ele traz uma diretriz para os próximos anos. E dá uma olhada em um dos trechos desse relatório de gestão. Olha isso aqui, é o trecho especificamente sobre gestão de concursos. Isso aqui, turma, é documento oficial do TJ São Paulo. O TJ tem o objetivo de monitorar todos os concursos que estão acontecendo com o lançamento de editais de forma contínua. Isso aqui é muito importante. Lançamento de editais de forma contínua. Isso já significa que, diferente de outros órgãos que demoram 5 anos, 6 anos, 7 anos para fazer novo edital, o TJ vai lançar editais de forma contínua. Isso aqui está previsto no relatório de gestão do TJ. Aí vamos continuar. Por que ele vai lançar edital de forma contínua? Para que não haja período descoberto por concurso válido, de modo a permitir nomeações ininterruptas. Deixa eu te explicar uma coisa. Pensa que a gente tem um concurso do TJ São Paulo aqui, ó, um edital publicado. Entre a data do edital e o início das nomeações, vai um tempo. Por quê, Ivan? Porque depois do edital tem a prova objetiva, aquela de marcar xizinho, tem os recursos contra a prova objetiva, depois tem a análise daquelas pessoas que vão concorrer por cotas, ou seja, vai um tempo grande entre o edital e a nomeação. Por isso que o TJ não espera acabar um edital para publicar o outro, porque senão ele ficaria com um tempo sem poder nomear candidatos. Por isso que, à medida em que ele solta um edital, algum tempo depois, ele já publica outro edital
edital. Porque quando os candidatos do primeiro edital forem sendo nomeados, ele já vai ter concurso válido para os próximos candidatos também serem nomeados. Ponto importante, sempre o TJ vai seguir a ordem de nomeação. Então, deixa eu te dar um exemplo bastante fácil aqui que vai ficar bem claro para vocês entenderem. Ivan, beleza, o TJ traz essa diretriz de fazer concursos de forma ininterrupta. Ele faz isso? Ele aplica isso na prática? Sim. Ele fez concurso, turma, em 2023, em 2024, em 2025 e agora tem mais um concurso previsto para 2026. Isso é lançar edital de forma ininterrupta. Mas primeiro os aprovados de 2023 vão ser nomeados, depois os de 2024, depois de 2025 e depois os de 2026. O TJ vai seguindo essa ordem, beleza? Então, Ivan, entendi que o TJ está previsto para 2026, os editais saem de forma ininterrupta, contínua, e eu quero começar a me preparar agora para esse concurso. Como é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, turma, é fazer uma análise do edital, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora, para você entender como é que funciona a dinâmica do TJ São Paulo. Além disso, deixa eu já te fazer um convite. Se você quiser estudar com a minha ajuda pessoal para o concurso do TJ São Paulo, eu acabei de liberar um grupo de estudos grátis para o TJ 2026. Para você participar, você já vai clicar no link que está fixado no primeiro comentário e eu vou te ajudar pessoalmente a conquistar a aprovação nesse concurso, assim como eu conquistei com 93% de acerto. Então, turma, eu peguei aqui para vocês o último edital do TJ São Paulo. Um ponto importante é que o TJ, como não muda a banca, as matérias são sempre muito parecidas. Se a gente pegar a variação de 2023 até 2025, os editais são muito semelhantes, com algumas mudanças pontuais que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto que vocês precisam entender. O concurso do TJ São Paulo agora, ele é de fase única. Não tem mais aquela etapa de digitação. Ah, Ivan, eu não sou muito bom em digitar. Não tem problema nenhum. O TJ não tem mais a prova de digitação, o que para mim foi um ponto positivo. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Digita aí nos comentários se você ia preferir uma prova de digitação. Por que eu não gostava dessa prova? Primeiro você fazia uma prova objetiva, aquela de marcar xizinho. Então, você ia lá, fazia 100 questões objetivas de marcar xizinho. Caso você tenha ido bem, passou para a segunda fase, aí você fazia a digitação. Se na digitação você não tivesse tirado uma nota adequada, você era totalmente eliminado do concurso. Ou seja, você já tinha passado pela fase mais difícil das 100 questões lá. Por exemplo, no meu caso, eu acertei 93, e ainda assim isso poderia ter ido por água abaixo, porque eu poderia ter reprovado na digitação. Então a pressão dessa prova de digitação era muito grande e ela não existe mais. Não existe mais prova de digitação no TJ São Paulo. Como é que funciona agora? É uma fase única. Não tem mais duas etapas. Agora dá uma olhada. Etapa única. Uma prova objetiva, aquela de marcar xizinho, e uma discursiva, que é a chamada de redação. Já vou te explicar como é que funciona a redação no TJ São Paulo. Legal, Ivan, entendi que agora não tem mais digitação, é uma prova de marcar xizinho e uma redação. Quais são os requisitos para eu poder fazer esse concurso? Turma, os requisitos mais básicos, tá? Você precisa ser brasileiro, ter 18 anos na data da posse. Então, se hoje você tem 17 anos, você pode fazer tranquilo, porque na data da posse você precisa ter 18 anos e a idade máxima é de 75 anos, que é a data que a Constituição Federal nos impõe. De resto, é aquilo, ter o ensino médio até a data da posse, então não é um concurso de nível superior, beleza? E não ter condenação por ato de improbidade administrativa, não deve ser o caso de nenhum de vocês. Então, basicamente, ser brasileiro, ter entre 18 e 75 anos e ter o ensino médio completo, você já pode fazer esse concurso. Lembra, as inscrições no site da Banca Vunesp. Então, quando o edital for publicado, as inscrições vão estar no site da Banca Vunesp. Ivan, por que eu devo começar a estudar agora? Turma, porque o edital do seu concurso vai ser copia e cola desse edital aqui do ano de 2025. Por quê? A Vunesp vinha fazendo o edital. Em 2025, ela teve uma mudança que ela tirou a digitação, colocou a redação. Historicamente, quando a Vunesp faz alguma mudança, vários anos depois, ela mantém essa mudança. Por isso que o edital de 2026 é uma cópia e cola do edital de 2025. Quando ele for publicado, vocês vão ver. E, obviamente, quem começa com antecedência tem vantagem nesse concurso. A gente já sabe a nossa banca, vai ser a Banca Vunesp. A gente já sabe o que precisa fazer no cargo. A gente tem todo o histórico dessa prova, não faz sentido nenhum você esperar o edital ser publicado
publicado para começar a estudar. Isso seria perda de tempo. Então eu já recomendo que você comece a estudar agora. A nossa banca vai ser a banca VUNESP. Tem aqui a taxa de inscrição de R$ 81. Acredito que no concurso 2026 também vai ser isso. E aí, pô, Ivan, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho Bolsa Família, eu estou no cadastro único, você pode ter isenção dessa taxa de inscrição. Falado da taxa de inscrição, eu quero entrar na prova propriamente dita do TJ São Paulo. Vamos lá. É uma prova objetiva, de marcar xizinho, de caráter eliminatório e classificatório. O que isso significa? Que quem acertar mais questões vai ficar nas melhores posições. Muito simples. Composta por 70 questões, aqui mais um ponto positivo. Antes, a gente tinha 100 questões mais digitação. Agora, a gente tem 70 questões mais redação. Antes, a gente tinha 2 fases. Agora, a gente tem uma única fase. Beleza? 70 questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma. A, B, C, D e E. Beleza, legal. Todas as questões são pontuadas com o mesmo valor, então não tem peso. Cada questão vale o mesmo valor. Não tem uma matéria que valha mais do que a outra. Beleza? Legal. Ponto importante aqui, ó. A redação. Turma, a redação, ela não conta pontos para a sua classificação. Ela só tem caráter eliminatório. O que isso significa, Ivan? Que a redação, já vou mostrar para vocês que ela vale 40 pontos. Se eu tirar 40, 39, 38, não muda absolutamente nada. Eu já vou te explicar como é que funciona a pontuação da redação, mas o que eu já quero que você entenda, a redação não vale nada para alterar a sua classificação, beleza? Então, se uma pessoa acertou 70 questões e tirou 20 na redação, ela vai ficar em primeiro lugar. Mesmo que uma pessoa tenha acertado 69 questões e tenha tirado 40 na redação, porque a redação não conta para a sua classificação. Legal. Quanto tempo de prova eu tenho, Ivan? 5 horas. Por isso, aliás, que os nossos alunos da Brabo Concursos, eles têm simulados todos os meses para a prova do TJ São Paulo. Por que, Ivan, que vocês aplicam todo mês simulado? Porque a prova tem 5 horas. Eu quero que você treine tempo de prova, porque tem muitas pessoas que não dão conta de terminar o concurso dentro das 5 horas, não dão conta de fazer as questões da prova dentro das 5 horas porque não treinaram. Por isso que todo mês a gente te entrega um simulado para o TJ São Paulo para você treinar tempo de prova. Isso é muito importante. Beleza, Ivan, me explica agora sobre o lance de blocos. Eu já ouvi falar de blocos. Turma, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas qual que é o lance? Das 70 questões do TJ, eles dividem em 3 blocos. Língua portuguesa, com 16 questões, conhecimentos em direito, que é o bloco 2, com 30 questões, e 24 questões do bloco 3, que é atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. Aí olha só, o bloco 3, que são essas matérias, atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico, ele terá apenas caráter classificatório, ou seja, ele não elimina. Se você errar a maioria das questões do bloco 3, você não está eliminado. Então, uma dúvida, Ivan, eu posso zerar matemática? Pode, você não está eliminado. Ivan, eu posso zerar raciocínio lógico? Pode, você não está eliminado. Os blocos que você não pode zerar são o bloco 1, português, e o bloco 2, conhecimentos em direito, beleza? Esse também é um ponto importante que muitos de vocês apresentam dúvidas. Sobre a redação, vamos lá, que parece um bicho de 7 cabeças, mas longe disso. Ela vale 40 pontos, dá uma olhada, de 0 a 40 pontos. Sendo aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 20 pontos. Então, Ivan, deixa eu entender. Depois de vamos fazer uma linha aqui, ó, 0, 20, 40. Se eu tirar entre 0 e 19, eu estou eliminado. Perfeito, é isso. Mas, se eu tirar qualquer nota entre 20 e 40, eu já estou dentro? Exatamente isso. Então, se você tirou 20 na redação ou tirou 40, não muda absolutamente nada. Só vai aparecer assim, aprovado. Se você tirou 20 até 40, aprovado, ela não vale para classificação. Ivan, será que é muito difícil tirar 20? Vamos lá entender como a VUNESP vai pontuar a sua redação. São 4 critérios. Vamos considerar que se a redação vale 40 e tem 4 critérios, cada critério, vamos supor que vale 10 pontos. Primeiro critério é o tema.
Então, avalia-se nesse critério se o candidato atende ao tema proposto. Então, se o tema é fale sobre, sei lá, idosos caminhando em calçadas precárias, o que a gente poderia fazer com relação a isso? Então, se você escrever sobre idosos caminhando em calçadas precárias, você tirou nota máxima no quesito tema. Aqui é só para você não fugir do tema. Se o tema está falando sobre futebol, você não pode escrever sobre alienígena. Beleza. Então, acertei o tema, escrevi sobre o tema que a VUNESP pediu? Sim. Beleza, então tirei nota máxima nesse aspecto. Estrutura é o segundo. Estrutura é dissertação, é um texto corrido, é tipo uma redação do Enem. Tá aqui, ó, texto dissertativo. Então, Ivan, eu fiz uma poesia, fiz um poema, fiz um desenho. Não é isso que você tem que fazer. Você precisa escrever um texto corrido como se fosse uma redação do Enem. Beleza, fiz isso, escrevi um texto argumentativo, dissertativo argumentativo? Sim, tirei nota máxima na estrutura. Beleza. Ivan, depois disso, aqui eu já posso ter tirado os 20 pontos, aqui eu já posso ter tido a minha nota mínima necessária para estar aprovado na redação. Mas vamos continuar. Terceiro critério é a língua. Então, avalia-se nesse critério a adequação do texto à modalidade escrita e ao registro formal da língua portuguesa. O que eles vão olhar aqui? A parte gramatical, de ortografia, acentuação. Então, pô, Ivan, eu errei algumas acentuações, eu errei uma crase e tal, mas em boa parte eu acertei. Eu sei escrever minimamente, razoavelmente correto. Eu sei escrever um texto sem errar todas as concordâncias, sem errar todos os plurais. Você acertou alguns plurais? Você acertou alguns acentos, algumas vírgulas? Sim. Então, alguma pontuação você tirou nessa parte de língua. Beleza. E o último critério é a coesão. Coesão significa a interligação do texto. Então, você começa falando de uma coisa e o segundo parágrafo tem relação com o primeiro, o terceiro parágrafo tem relação com o segundo. Isso é coesão. Você consegue escrever um texto minimamente com começo, meio e fim? Pô, Ivan, consigo. Talvez alguma parte não tenha uma coesão 100%, mas alguma coisa eu consigo fazer, um texto com começo, meio e fim. Se você consegue, significa que alguns pontos você também ganhou nesse critério. Vocês estão entendendo que você não precisa tirar uma nota 1000 no Enem, e aqui é um ponto importante. Se a redação fosse classificatória, aí eu te falaria, putz, você tem que ser muito bom em redação, porque vão ter pessoas que vão tirar nota máxima, e aí se você não tirar nota máxima, você cai várias posições. Não é o caso do TJ. Se você tirou nota mínima, nota 20, que é a metade do que você precisa, você já vai estar aprovado, é a mesma coisa do que quem tirar 40 na redação, beleza? Então nesse vídeo eu quis fazer com vocês uma análise detalhada do edital para o TJ São Paulo, e se vocês quiserem um vídeo só sobre como estudar cada uma das matérias desse concurso e mais, quais são os assuntos mais cobrados em cada matéria, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo especificamente sobre isso. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau!